Olá, boa noite. Noite de segunda, dia de Revista do Esporte e Debate, com os torneios estaduais vivendo os momentos decisivos, fazendo a temporada, enfim, ganhar algum corpo no Rio. A grande decisão será com o Fla-Flu, o que pode não ser e não é novidade, mas que dá disputa, o bom tempero das grandes rivalidades. Em São Paulo, o Palmeiras se garantiu, vai disputar a final pelo 4º ano seguido. O adversário será conhecido logo mais. Bragantino e o Água Santa entram em campo às 9 da noite. Vamos trazer os detalhes da partida. Vamos falar também do Campeonato Gaúcho do Mineiro. O Cruzeiro ficou pelo caminho, demitiu o treinador, já anunciou o novo. E por falar em novo, a seleção brasileira também se prepara para dar o pontapé inicial em um novo ciclo. E vamos trabalhar, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro, tem assunto. Ainda bem que sempre tem muito assunto, não é? Sempre tem. Essa semana que vem atrás ficou um pouco mais devagar de assunto, né? Mais minguada, né? Mais minguado, negócio mais econômico. Você quer dizer, né? vai falando hoje. Isso, você vê o que te espera, né? Data FIFA, né? Data FIFA é isso aí. Bom, o Palmeiras segue invicto, não seria exagero dizer que se assenhorou do jogo que fez com o Ituano, que por sua vez chegou para decidir depois de ter assustado gente grande, ainda que o placar que terminou com vitória mínima do time palmeirense não espelhe toda essa soberania. A gente vai rodar as imagens da partida. E por que não espelha essa soberania, Arnaldo e Mauro? Eu vou fazer aqui, a gente conversava sobre o Palmeiras um pouco antes, né? Com tudo que se possa dizer de se preservar o Palmeiras, o time vai chegando, não para, né? Não, o time perde muito pouco e toma muito gol. Pouco gol, né? Quando você não toma gol praticamente, o time do Palmeiras nesse Campeonato Paulista foi vazado pouquíssimas vezes. Então tem um nível de concentração também, o Abel falou disso. É um conjunto, é um trabalho já com anos de ajustes. Então o Palmeiras perde poucos jogos e um time que perde muito pouco tende a chegar sempre nas finais. Eu vejo esse Palmeiras um estágio muito parecido com o Corinthians do Tite e o São Paulo do Muricy lá atrás. É um time que quando faz 1-0, você já praticamente entende que a parada terminou. E é uma situação que parece estar no limite do risco, e até acho que o Abel trabalha com o limite do risco, porque ele substitui os principais jogadores por conta da questão física, mesmo ganhando só por 1-0. Foi assim com o São Bernardo, foi assim com o Ituano. Vem sendo assim, mas o sistema defensivo é tão forte que ele não sofre ameaça no resultado. Acho que, para essa primeira parte da temporada, é mais do que suficiente. Agora, para jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, para tentar vencer todos eles, eu entendo que o banco do Palmeiras precisa de jogadores mais ou menos no nível do time titular para que quando ocorram essas trocas não tenha um decréscimo que em todo jogo tem, né? Quando ele perde eventualmente o jogador ou quer fazer uma troca, o banco de reservas ou tem jogadores muito jovens ou jogadores muito abaixo dos titulares. Isso pode pesar no restante da temporada. E mesmo quando ele faz as trocas, né, quem ouviu ele falar depois do jogo, né, Mauro, falando para explicar, ele até faz média com o jogador quando ele falou do Navarro, por exemplo. O cara como é que ele falou? É alto e de pressão, ou entre que é baixinho e de transição. Até nisso ele vai fazendo uma média com todo mundo para ter o time na mão. Eu acho que assim, o Palmeiras toma poucos gols, mas também tem feito muito poucos gols, né? Foi 1-0 suado contra o São Bernardo, um adversário melhor do que o Ituano. O fato do Corinthians ter sido incompetente a ponto de ser eliminado pelo fraco time do Ituano não faz do Ituano um time forte. Ele continua sendo fraco. E foi 1-0 com um gol polêmico, para mim irregular. O Gustavo Gomes ele escala o adversário para cabecear. Fosse o contrário, estaríamos hoje ouvindo muitas reclamações. Mas 1-0 para o Ituano, gol de um jogador que escalou o atleta do Palmeiras e fez o gol de cabeça. Certamente estaríamos ouvindo muitas reclamações até agora sem parar. E ficariam reclamando por muito tempo, porque já aconteceu isso antes, então a gente imagina. Reclamações seriam muito, muito óbvias nesse cenário. Agora, tudo isso que está acontecendo, eu acho que é bem protocolar. Eu acho que são vitórias bem protocolares, nenhuma delas é muito brilhante. Você ganhar do Ituano de 1-0 é brilhante? É protocolar. 1-0, então acabou, ganhou. São Bernardo, tudo bem, o time organizado, mas é o Palmeiras, é o campeão brasileiro, o elenco muito melhor que o São Bernardo. 1-0 e o Everton fazendo defesas. É vitória protocolar, não são vitórias de imposição. Inclusive, contra o Bragantino, que joga daqui a pouco, que pode ser o adversário na final, pelo menos é o mais provável, em tese, o Palmeiras passou muita dificuldade. Fez 1-0, e o Bragantino atacando, criando situações, e aí no final do jogo fez um segundo gol, foi um placar bem mentiroso. Então acho que o Palmeiras tem vencido jogos, mas não tem feito grandes exibições, não. Acho também que isso faz parte. Isso também tem sido uma marca do time do Abel, né? É um período de início de temporada, um começo de campeonato, campeonato não, de temporada, final de campeonato, começo de temporada. Eu acho que o time tem que atingir seu ápice mais à frente, nos campeonatos mais importantes que ainda virão. Mas acho que tem sido um Palmeiras bem protocolar, não vejo muito brilho.
Não vejo muito brilho. Realmente não tem, não é que você não vê, que realmente não tem. Bom, o Mauro já falou aqui, o único gol do jogo, deu realmente muito o que falar. Jogadores do Ituano apontaram uma falta do zagueiro Gustavo Gomes no Lucas Siqueira, antes da finalização do Murilo, né? O árbitro Flávio Rodrigues, você vai ver, estava com a visão livre, né? Viu tudo, não viu irregularidade. O Mauro também já falou que não. Arnaldo também não? Eu vi. Eu acho que foi um gol irregular. O Mauro achou que foi verdade. Ele subiu no adversário. O rapaz fica até abrindo os braços ali e fala, pô, que isso? Então, Mauro, mas assim, eu tenho dúvida, sabia, cara? Eu fiquei com a impressão que na hora que ele abriu o braço ali era para justamente mostrar isso pro árbitro. Ele foi apoiado, serviu de apoio. Igualzinho o gol do Nino semana passada, o Fluminense Volta Redonda, a mesma coisa. O Nino escalou o jogador da Volta Redonda e bateu a bola para dentro do gol. É que a imagem, acho que até do Nino era mais clara, né? Foi validado também, né? Os dois são lances, como você falou ali, o árbitro estava com a visão toda, é lance do árbitro. Se o árbitro não achou falta, segue, não é lance para VAR. É isso que a gente tem que entender. Isso não é lance para VAR. O árbitro tem a visão, se para ele não foi falta, segue. O que eu acho que é importante, além de a gente citar a solidez do Palmeiras, o que não impressiona não é 1-0 com o São Bernardo, 1-0 com o Ituano, é perder só 7 vezes em 80 partidas. Isso impressiona. Então é um time que dificilmente perde. Pode não ser espetacular, por isso que eu comparei com o Corinthians do Tite e São Paulo do Muricy. Era mais ou menos 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 e quase sempre troféu em casa. Então é uma prova de solidez. Mas eu acho que essa questão da arbitragem é importante para a gente também relativizar a narrativa que muitas vezes é utilizada pelo Abel, pela sua comissão e pela cúpula palmeirense, quando eventualmente tem um lance polêmico contra o Palmeiras. Porque existiram lances polêmicos a favor do Palmeiras. Nesse lance, no jogo com o São Bernardo, no jogo com o Flamengo. Então, não existe um complô mundial de arbitragem contra o Palmeiras. Acho que em 2023 a gente pode ficar sossegado em relação a isso, né? É só lembrar a maneira que se reclamou da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil no confronto com o São Paulo. Até agora. A reclamação não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Então, esse recorde é interessante. Houve na Supercopa um gol irregular. Então. Houve, na minha opinião, um gol irregular. Eu não estou reivindicando o VAR, não. Acho que o juiz é que tinha que ver. Você mesmo falou, está com a visão limpa. Ele não viu porque não quis. Mas a gente sabe como é que funciona no futebol, né? Pô, o time joga em casa, time grande, pressão. A tendência é o juiz pensar 30 vezes antes de tomar uma decisão. Aconteceu em Belo Horizonte. O goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, saiu e acertou um tapa na cara do rapaz lá do Putz, mas é um lance difícil também, né, mano? Pois é, mas aí o VAR também não viu, ninguém viu. Ele deixa a mão. Ele deixa a mão. Eu não entendi por que ele fez aquilo. Mas que ele deixa a mão, ele deixa a mão. Se fosse ao contrário, né? Quando você vê na câmera lenta, você vê que o gesto realmente não é natural, né? Não, nada natural. Mas andando... Nada natural. E o VAR tem esse recurso de ver, rever. Não e foi um lance muito estranho. Não precisa ser câmera lenta, não. É. Não precisa ser câmera... Gente, o árbitro, ele vê muito mais do que a nossa câmera lenta e os 1000 replays. Ele tem a visão... Normalmente, hoje, ele está sempre... E o árbitro leva em consideração tudo o que acontece. A reclamação do time envolvido no lance, o gesto não natural. A gente não precisa ver na câmera lenta. É a nossa grande cilada. Quanto mais a gente vê, você enxerga coisas diferentes. Essa é a magia corrupta do VAR, entre aspas. Agora, tem um detalhe que é importante, que muita gente esquece, né? O árbitro dentro de campo, ele tem uma visão, é como se ele tivesse uma câmera só dele, que são os olhos. Ele está dentro do campo. Se ele é um bom árbitro, ele está bem posicionado e perto do lance. E ele consegue dar uma bola parada. Bem posicionado estava até no lance. Então, e bola parada. Então, tem obrigação de estar bem posicionado. É diferente de um contra-ataque que o cara tem que correr para acompanhar, às vezes, ver a jogada mais à distância. Bola parada, ele escolhe a posição correta, que tem uma técnica, né? Ó, o escanteio vai bater dali, você fica aqui, que você tem uma visão X, tem uma visão periférica e tal. Então, ele está vendo tudo o que está acontecendo. É a jogada da bola, ou seja, ele está acompanhando a jogada. Ele tem a visão limpa. Então, ele tem uma visão que ninguém tem. Nenhuma câmera vai mostrar. Não tem nada também. E a gente só vai saber como é que é a visão dele no dia que ele tiver uma câmerazinha, de repente. Agora, está chegando perto. A tecnologia para isso já existe. Para você ter a visão do árbitro dentro de campo. A gente vai ver exatamente o que ele viu. Porque as câmeras de fora, elas muitas vezes não vão mostrar o que ele está vendo. Bom, fico com o Arnaldo aqui. A câmera lenta é realmente a nossa grande cilada. Vamos falar do outro jogo, então. O único das semifinais do Paulista, que terá de um lado o time que se vê nessa condição pela primeira vez na história, o Água Santa, e do outro um time que briga para voltar a uma final de estadual depois de mais de 3 décadas, hein? Eliminar o favorito São Paulo nas quartas de final deu ao Água Santa o direito de sonhar com mais. Nas palavras do jovem técnico da equipe, Thiago Carpini, o Netuno, em seu 4º ano na elite do Campeonato Paulista, chega pela primeira vez à fase mata-mata e vai brigar pelo direito de disputar o título. A 4ª melhor campanha geral mostra que a mescla entre jogadores rodados e alguns jovens atletas foi acertada.
O time obteve 7 vitórias em 12 jogos na primeira fase e já tem vaga garantida na Copa do Brasil e no Brasileiro da Série D no ano que vem. O Bragantino, com investimento amplamente superior ao adversário desta noite, tenta se descolar do favoritismo. Ontem treinou cobranças de pênaltis, já que elas podem definir o vencedor caso o duelo termine empatado no tempo regulamentar. O Massa Bruta é comandado pelo português Pedro Caixinha, que conseguiu boa vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas do Paulistão. Mas apenas 3 dias depois, sofreu um inesperado revés ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul. O duelo de logo mais na Vila Belmiro vai revelar o adversário do Palmeiras na grande final do Campeonato Paulista deste ano. O Bragantino, o Mauro estava falando aqui, tem desfalques, não é bem favorito, né, Mauro Arnaldo? Bem favorito. Não? Em tese sim, né? Agora um jogo só, já vi dessa eliminação aí pro Ipiranga, né, na Copa do Brasil. Realmente foi, mas o Ipiranga depois que ele fez também... Enfrenta um time que eliminou o São Paulo, né? É o favorito, digamos, né? Mas não sei se vai ser simples, não. Se o Palmeiras passa por 1-0 dos outros, não é bem favorito, não, o Bragantino. Tem um detalhe interessante nesse jogo que é o fato do mando do Água Santa estar sendo na Vila Belmiro. E aí, o que tem a ver isso? Tem a ver que quem passar para a final com o Palmeiras vai fazer o primeiro jogo em casa. E não vai ser em Diadema, se o Água Santa for o finalista. Provavelmente até será na própria Vila Belmiro. Cogitou-se o Morumbi, que está em reforma depois de uma série de shows do Coldplay, então o Morumbi não estará disponível. E se o Bragantino for o finalista, ele pretende mandar em Bragança, mas vai ter muita negociação ali nessa história. Sabe. O que a gente sabe é que a última partida será no Allianz Parque. Bom, e o final de semana foi de Jogo das Estrelas do NBB, momento para lá de especial para o basquete brasileiro, uma grande festa e também foi marcada pelo início do mata-mata da Série A2. Está tudo no nosso giro aí, que irá aos gramados, mas depois de passar pelo ginásio do Minas. Na primeira semifinal, belas cestas, como era de se esperar num encontro de estrelas. E o time Tairone construiu vantagem e a manteve até o final, com vitória por 38-29. O outro duelo das semis foi equilibrado. O time Lucas Dias e o time Olivinha fizeram uma grande exibição para o público presente, com vitória do primeiro, 39-34. Na decisão, o time Lucas Dias, pivô do Franga, que foi eleito o MVP da partida, manteve o embalo e ficou com o título do Jogo das Estrelas 2023, ao bater o time Tairone, formado pelos estrangeiros, 33-23. Agora os jogos de ida das quartas de final do Paulistão Série A2. Em Ribeirão Preto, a Ponte Preta fez 1-0 no Comercial, mas cedeu o empate. O Wendel marcou de pênalti. Amanhã em Campinas, quem vencer o duelo se classifica para as semis. Na Arena Barueri, o Oeste acabou derrotado pelo Novo Horizontino. Ailon fez o gol do Tigre, que agora joga pelo empate na volta, nessa quarta-feira, em partida que terá transmissão ao vivo da TV Cultura, às 15:06 da tarde. Em Rio Claro, o Velo Clube foi outro mandante que sofreu revés em casa. O atacante Carlão fez este bonito gol e deu a vitória ao Noroeste, que também joga pela igualdade amanhã em Bauru para seguir a próxima fase. Na partida que a TV Cultura mostrou ao vivo no último sábado, o 15 de Piracicaba venceu a Portuguesa Santista no Urico Mursa, 2-1. Lucas Xavier abriu o placar para o Nhoquim. Danilo Pereira empatou para o time da Baixada, mas Samuel Andrade colocou novamente o 15 na frente. Depois de amanhã, o Alvinegro de Piracicaba joga pelo empate no estádio Barão da Serra Negra. Bom, recorde de público lá em Urico Mursa, num jogo que agora tem VAR, né? 2 gols anulados do 15, impedimentos difíceis assim. Mas e aí o jogo do Novo Horizontino também, um baita água, o jogo acabou tendo o início adiado. E a Ponte Preta que não teve vida fácil, Arnaldo Ribeiro. Me surpreendeu até falar com você que nessa primeira... nas partidas de ida, os visitantes que fizeram as melhores campanhas venceram todas, menos a Ponte, né? A Ponte empatou. Então, eles continuam sendo favoritos, a Ponte, inclusive, para avançarem. Mas não teve nenhum confronto completamente definido na primeira perna, né? Mas Novo Horizontino, 15 Piracicaba, Ponte Preta e o Noroeste são, no final, já eram os principais favoritos e são ainda mais depois dessas
partidas de ida, os candidatos a figurarem entre os 4, e aí é problema, hein? Entre os 4 é problema. Quer dar um pitaco, Mauro César? Eu acho que o interessante é observar assim, como alguns times, né? Isso me chama muita atenção. O caso da Portuguesa Santista consegue mobilizar ali uma comunidade, né? Isso é bem legal, Nem todo mundo torce, de repente, pela Portuguesa, mas as pessoas vão. É como o Juventus aqui. Por simpatia. Como acontece com o Juventus aqui na Zona Leste de São Paulo. Muita gente não é Juventus ali, mas enche o estádio. E isso é muito legal. E hoje, em São Paulo, a experiência de ir ao estádio fica cada vez mais restrita a esses jogos. Porque você vê um jogo do Palmeiras, é uma fortuna. Do Corinthians é uma fortuna. São Paulo ainda tem preços que são digamos assim, mais acessíveis. O Santos também, eu acho que dá para você conseguir assistir um jogo e tal, mas cada vez mais virou um programa para quem tem grana para desembolsar ou quem consegue pagar um sócio-torcedor, né, que é mais um imposto, né? Para o cidadão pagar todo mês. O cara paga um monte de... não, sócio-torcedor. Se você não pagar, você não tem ingresso. Água, luz, internet e sócio-torcedor. Mas é legal você falar, porque fazia tempo que eu não ia com o Mursa também. Na fase de classificação, tive lá no jogo entre a Portuguesa Santista e Juventus. Exatamente, você foi fiel na descrição que você fez do clima que se encontra lá. Bom, por falar em Série A2, daqui até o fim do torneio, então a TV Cultura vai mostrar todos os jogos. Na quarta agora, inclusive ao vivo, você vai ver com a gente aqui o jogo que a gente vai colocar na tela, o jogo de volta entre Novo Horizontino e Oeste. A transmissão começa às 15h45 da tarde, com narração do Gil Arruda e comentários de Paulo Giamelli. E aí, na sequência, a gente já cola no Revista do Esporte na quarta. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas vamos seguir com os torneios estaduais, ditando o tom da nossa conversa aqui. Na volta, vamos falar do Mineiro, do Cruzeiro, que tem novo técnico, e vamos ao Rio de Janeiro, onde a decisão será em grande estilo com o Fla-Flu. O rubro-negro terá pela frente um tricolor cheio de moral. Olha eles aí construindo o caminho que os levou às finais. Até já. Revista do Esporte de volta. Nosso assunto agora será o estadual do Rio de Janeiro, que vai fechar com o Fla-Flu de novo. Vamos ver como é que os dois times chegaram, ou fecharam, melhor dizendo, as semifinais. Depois de ter perdido o jogo de ida para o Volta Redonda por 2-1, o Fluminense precisava reagir no Maracanã. Nem é preciso dizer que o time entrou focado na partida. O tricolor goleou o Voltaço por 7-0 e se classificou com sobras para a decisão do Carioca. Destaque para Germancano, autor de 4 gols no duelo. O argentino se tornou o 5º estrangeiro ao marcar mais gols pelo Fluminense, além de assumir a artilharia isolada do estadual, agora com 14 gols. Ontem, o Flamengo mediu forças com o Vasco também no Maracanã e voltou a vencer. O Mengão saiu na frente com Pedro, mas o time Cruz Maltino empatou ainda no primeiro tempo com Capasso. Na segunda etapa, o Vasco criou chances, mas Pedro, em cobrança de pênalti, ampliou a vantagem rubro-negra. Já nos acréscimos, Ayrton Lucas fez o terceiro. Esse será o 4º ano seguido que o Fla-Flu vai decidir o estadual do Rio de Janeiro. Bom, Mauro, você comentar, até estava vendo ao longo do dia, citou a coragem do Vitor Pereira, né? Eu acho que aos poucos as coisas andam. Não está muito perto de ser o time que o torcedor quer. Mas já teve mais longe, eu estou enganado. Eu acho que foi assim. A atuação do Flamengo não foi boa. Foi a pior desde que voltou lá do Mundial de Clubes, na minha opinião. Mas venceu. Já teve jogos que foi desempenho melhor e não conseguiu o objetivo. Contra o Del Valle, era para ter se classificado, não conseguiu os gols de que precisava, perdeu nos pênaltis. Contra o Fluminense, acho que não merecia perder. Acho que jogou melhor que o Fluminense, tomou uma virada. No segundo tempo teve uma queda muito grande, depois o time melhorou, mas acabou tomando um gol no final. Aquela derrota para o Vasco de 1-0, acho que o Flamengo jogou melhor do que jogou ontem, acabou perdendo. Então ontem não foi uma boa atuação. Agora ele conseguiu corrigir problemas do time, escolhas dele que não deram certo, evidentemente ele tem a sua participação, e atuações individuais muito ruins de alguns jogadores, né? E aquela coisa, né? Durante o jogo, tirou o Gabigol. Aí tem aquela, não sei onde está escrito, mas as pessoas acham que tem uma lei. É proibido tirar o Gabriel, não pode tirar o Gabriel, pode tirar qualquer um. O Gabriel era um dos que fazia. Em alguns casos deve até. Devia, porque a partida dele era péssima. Ao contrário do Pedro, outro atacante que fazia um bom jogo, né? Participou dos 3 gols, né? Fez 2 e o outro lhe deu passe. E nós vimos ali o time até melhorar quando saiu o Gabigol, porque deu uma encorpada no meio campo. Mesmo o Vidal e o Ribeiro não jogando muito bem, ocupou mais o espaço, deu uma cadenciada, o Vasco não teve mais tanto espaço para aquela correria, trocação, que o jogo estava num ritmo muito desorganizado e perigoso para o Flamengo. Daí vem a saída do Arrascaeta, né? E que me espanta.
Como é que você tem milhares de pessoas no estádio de futebol e muitas chamam o técnico de burro porque está tirando um jogador que está mancando? Quer dizer, o jogador nitidamente sem condição. E já se sabia ao longo da semana que ele voltou a sentir o problema no pubis, teve uma lesão muscular, foi cortado no dia seguinte, no caso hoje, da seleção do Uruguai. E aí o cara tem que tirar o cara, fazer o quê? Deixa em campo mancando. E o rapaz que entrou, foi a mexida correta, que foi o Matheus França, que já tinha feito um ótimo jogo contra o Fluminense. Ele resolve o jogo, porque ele ganha uma disputa com o Rodrigo, volante do Vasco, que estava ganhando todas as Arrascaeta. Exato. Na primeira disputa, ele ganha no corpo a corpo, arranca com a bola, sofre o pênalti, aí o Pedro faz 2-1, depois viria o terceiro gol, e quase que ele fez um gol, garoto, depois de uma outra arrancada. Então as mexidas foram boas, o time corrigiu problemas muito, muito graves que o time apresentou. Agora, é engraçado, você pode ver o copo meio vazio, que a atuação foi fraca, de fato. O Flamengo fez 6 gols no Vasco em menos de uma semana. Né? Por isso que eu acho que tomou 3, sim, mas fez 6, fez o dobro. Foram 6 gols no Vasco. Quantas vezes você mete 6 gols no seu grande rival no intervalo de 6, 7 dias? Um jogo na segunda, um jogo no domingo. Então tem coisas positivas também nessa semana. Agora, a atuação não foi boa, de fato. Agora ele vai ter 2 semanas para treinar. E o único jogador convocado era o Arrascaeta. Né? Então vai fazer tratamento, mas se conseguir se recuperar, e puder treinar na segunda semana, por exemplo, ele pode ter todo mundo à disposição. Então, primeira vez que ele vai ter 2 semanas para treinar. Porque mesmo quando ele se apresentou, no dia 2 de janeiro, ele fez o primeiro jogo dia 15. Realmente Um intervalo menor que 2 semanas. Embora os jogadores tenham folga agora, porque tem folga atrasada e tudo. Vão ter, na verdade, 10, 11 dias de treinamento. Bom, eu vou chamar aqui. Quer dar uma palha sobre isso, Arnaldo? Quando o Amaro estava falando aqui, já tinha falado realmente de Davi Luiz muito mal. Não, só a questão que, desta vez, o quarto Fla-Flu seguido numa decisão estadual são papéis diferentes. O Fluminense chega grande, chega inteiro, chega bem, chega melhor que o Flamengo. Se o Fluminense jogasse a final nesse próximo final de semana, melhor que o Fluminense. Tem essa parada que o Mauro disse. Aliás, o Fluminense tem jogador convocado. Então, mas é curioso mesmo, o copo cheio e o copo vazio, porque o Fluminense ganhou uma de 7, mas perdeu a outra por Volta Redonda. O Flamengo ganhou as 2 do Vasco. Então, em termos de resultado, não em termos de desempenho, em termos de resultado, o Flamengo foi melhor que o Fluminense na semifinal. E acho que vai ser um duelo muito interessante, com papéis distintos e com um técnico no Flamengo disposto a jogar o jogo para anular o Fluminense. E não, eu sou o melhor time do Brasil, como o Flamengo jogou várias vezes contra o Fluminense e se deu mal. Agora é uma outra coisa. Se deu mal na Taça Guanabara também, mas incomodou muito no primeiro tempo. O Vitor Pereira, ele está desafiando a lógica. Ele está desafiando o sistema que o rubro-negro está acostumado, está desafiando a manutenção do quadrado, está colocando jogadores muito importantes no banco, está retirando no intervalo, está sofrendo o corno de burro e está resistindo e está ganhando. Contra resultado, embora no Flamengo isso seja relativo, contra resultado normalmente não tem argumento. E ele está conseguindo avançar pelos resultados. Bom, vamos passear então por Minas e pelo Rio Grande do Sul. No Gauchão, Caxias e Internacional empataram em 1-1 no jogo de ida das semifinais. O Colorado saiu na frente com o meia Alan Patrick, mas os donos da casa reagiram e, graças ao gol contra de Mercado, chegaram à igualdade no marcador. Tudo em aberto para o jogo da volta, que será no próximo domingo no Beira-Rio. Do outro lado da chave, Ipiranga e Grêmio se enfrentaram no estádio Colosso da Lagoa. Luiz Soares colocou o tricolor em vantagem logo no início do duelo. Ainda no primeiro tempo, o uruguaio perdeu a chance de ampliar em cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Kaique. Após o intervalo, o canarinho teve 2 pênaltis marcados a favor e não desperdiçou. Eric bateu com perfeição as 2 vezes e pôs fim à sequência de 20 jogos de invencibilidade dos gremistas. Com o resultado, o Ipiranga joga pelo empate no jogo da volta para avançar. No Campeonato Mineiro, o Hulk decidiu e garantiu o Galo na final pela 17ª vez seguida. Os atuais campeões receberam a equipe do Atlético de São João del Rei e venceram por 1-0. O gol alvinegro saiu somente na etapa final, após Paulinho pressionar e deixar fácil para o camisa 7 confirmar a classificação. Quem também garantiu presença na decisão mineira foi o América, que venceu novamente o Cruzeiro. O Coelho abriu o placar ainda no primeiro tempo em cobrança de falta de Aloísio. O empate da Raposa veio com o zagueiro Lucas Oliveira. Mas Alê fez o segundo do América e deu números finais ao duelo, 2-1. Após a derrota, o técnico Paulo Pesolano anunciou a saída do comando cruzeirense.
Bom, e hoje o Cruzeiro já anunciou o novo treinador, é o Pepa, português. Talvez essa fosse, a gente está no finalzinho, mas talvez fosse a grande coisa. Na Série A agora a gente tem 8 portugueses, 10 brasileiros e 10 estrangeiros no comando. O Jorge Tá Jesus, Abel Ferreira. Novo, tem 42 anos. Pois é um técnico novo, é uma aposta do Cruzeiro. A questão que ele vinha observando o time já desde o início do ano, porque o Pesolano tinha anunciado, ou internamente, que não ficaria, me parece até estranha. Estranho que o Cruzeiro tenha levado essa situação até a partir da eliminação com o América, com um técnico demissionário há tanto tempo. Situação meio estranha. E ele chega, tem essas semanas que o Mauro falou que todos terão praticamente, para conhecer e começar o time no Brasileirão. Não é uma missão fácil, não. Todo mundo estranho, não. Eu gostaria de passar a bola de novo, mas o reloginho implacável. Grande abraço, valeu, Arnaldo. A gente vai encerrar o Revista de hoje com gols dos estaduais, então, que agitaram esse nosso Brasilzão. Não esqueça, na quarta teremos jogo da Série A2 aqui ao vivo, 15:06 da tarde, Novo Horizontino Oeste, valendo vaga na semifinal da A2, e a gente já emenda no Revista. Uma ótima semana.